Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Marinho. Eu e minha esposa Jéssica Marinho somos pastores presidentes da Igreja Evangélica Missões Mãos no Arado, a qual é a detentora dos direitos deste canal. Queridos irmãos, estamos aqui com mais uma aula, mas antes da aula, você que caiu de paraquedas aqui, você já se inscreve, já deixa teu like, deixa o teu comentário e compartilha nessa setinha torta que tem aí abaixo do vídeo, tá certo? Para você conhecer nosso trabalho, você acessa nosso canal e também você vai ver lá os nossos vídeos e o nosso material que nós oferecemos, ok? Então vamos para mais um vídeo, agora na página 26 da apostila, que muitos que estão fazendo o curso conosco na quinta-feira à noite já estão acompanhando. Isso aqui é um resumo do que a gente já está fazendo na aula, tá certo? Então, página de número 26 da apostila, aí a gente vai ver as 7 festas de Israel. Amém, povo de Deus? O livro bíblico de Levítico, no capítulo de número 23, esboça de maneira sucinta e cronológica as 7 festas solenes instituídas por Deus. Aqui a gente tem Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Dia do Perdão e Tabernáculo. Essas festas são Pessaque, Libertação, Shag Hamot, Pureza, Yom Hab-Kurim, a colheita, Shavuot, as semanas, Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, é a festa das trombetas, e Yom Kippur, dia do perdão, e Sukkot é a festa do tabernáculo. O que é que essas festas têm de tão especiais para os judeus? Na primeira, que é a Páscoa, a gente tem a libertação. Em Levítico 23, verso 4 e 5, a festa é instituída quando o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, no versículo número 12, exemplificando mais firmemente. Então, um cordeiro era morto no dia 14 do primeiro mês de Abib, do calendário hebraico. Os pães asmos no dia seguinte à Páscoa, dia 15 ou dia 14, eu tenho o sacrifício de um cordeiro para a Páscoa. No dia 15 do mês de Abib, eu tenho a festa da Páscoa, também chamada de Pães Asmos. Então começa o período de 7 dias, onde o povo deveria comer pão sem fermento e oferecer oferta queimada ao Senhor. No verso 7, o texto diz que no primeiro dia, ou seja, no dia seguinte da Páscoa, o povo não deveria trabalhar. O que acontecia de imediato à festa dos Pães Asmos, que é no dia 16 do mês de Abib, e festejava o início da colheita, que aí é a festa de Pentecostes, ou chamada de festa das semanas, ok? Então, o que é que acontece? Na Páscoa, a gente vê as pessoas lembrando da libertação do Egito. Por quantos cativeiros o povo de Israel passou, e Deus foi lá e libertou e os abençoou. Então, Páscoa é para lembrar, aleluia, para lembrar o povo que Jesus, ele libertou o povo, Deus libertou o povo do Egito. Entendeu? Aí o que é que acontece? Hoje, nas igrejas ocidentais, a Páscoa ela é celebrada com ovos de chocolate e coelho da Páscoa, aonde não tem nenhuma referência bíblica sobre o assunto, mas foi criada somente para gerar um viés financeiro e as pessoas conseguirem esquentar o mercado e o financeiro do país. Porém, quando eu falo de Páscoa, eu falo da libertação do povo do Egito, do cativeiro que o povo de Israel passou. Após a Páscoa, dentro da Páscoa eu tenho a dos Pães Asmos, que é onde as pessoas comiam pães sem fermento, para lembrar do que eles passaram na mão de Faraó, a situação que eles viveram, e muitas vezes as pessoas não conseguem agradecer a Deus. Isso aqui eu estou falando do povo de Israel, porque se Deus tirou ele do Egito, o povo do Egito, e eles voltaram a entrar em cativeiro, é porque eles foram infiéis a Deus novamente. E na igreja de hoje não é diferente. Muitas vezes as pessoas hoje são infiéis a Deus. São infiéis. Você entende? Porque Deus faz tanto, Deus abençoa tanto, mas quando estão abençoadas, as pessoas elas vão esquecer de Deus, esquecer de Cristo. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Pentecostes ou festa das semanas. Parece haver uma ligação da festa de Pentecostes com as anteriores, mesmo sendo uma continuação.
Essa festa comemorava o fim da colheita, uma espécie de segunda festa das primícias. Aqui vem um relato extra-apostila chamado de chuva, a chuva de Seródia e a chuva de Temporã. A chuva de Temporã vinha para preparar todo o terreno para poder o povo trabalhar na terra e plantar. Quando vem a chuva de Seródia, é a chuva anunciando que é tempo de colheita. Ou seja, a chuva está descendo, é chuva de Seródia. Então vamos colher, porque grande vai ser a colheita e o tempo dos frutos da colheita está chegando. Então já vai uma palavra de Deus para o seu coração. A colheita de Deus está chegando na sua vida. A chuva de Seródia já está batendo a porta. Aguarde, porque grande colheita vai vir na sua vida em nome de Jesus. Festa das trombetas. Levítico 23, 24 e 25. Capítulo 23, versos 24 e 25. Ele vai informar que no primeiro do sétimo mês, no primeiro dia do sétimo mês, era tocada a trombeta para anunciar o primeiro dia do ano civil, ou seja, do ano novo. A trombeta também alertava ao povo da proximidade do dia da expiação, que era o dia do juízo, onde se exigia preparação e solenidade. A festa da trombeta era um dia de descanso e consagração, representado pelas ofertas queimadas e oferecidas a Deus nesse dia. Dia da expiação, que é a sexta festa, aparece no mesmo capítulo Levítico, agora versículo 26 a 32, acontecia no 10º dia do sétimo mês. O santuário era purificado das transgressões daqueles que um dia sacrificaram um cordeiro e tiveram seus pecados transferidos simbolicamente através do sangue do animal que era aspergido no tabernáculo. Ou seja, uma vez ao ano se juntava os judeus e todas as pessoas da mesma linhagem para comemorar o dia da expiação. Era onde eles iam limpar o altar e tirar todo o sangue de cordeiros que foram sacrificados para poder perdoar o pecado do povo. Ou seja, eles limpavam o tabernáculo para receber um novo sacrifício. Ou seja, aí com tal coisa como essa, ou seja, com uma ação como essa, eu aprendo o quê? Para poder eu sacrificar novamente, para poder eu entregar a Deus o meu melhor, eu sempre tenho que estar limpando o tabernáculo e limpando o altar para poder oferecer o melhor daquilo que eu posso dar ao meu Senhor Jesus. Isso aqui estou só pontuando para poder lançar uma palavra ao seu coração. Tabernáculo. No 15º dia acontecia a última festa do ano religioso, que é a festa do tabernáculos. Os israelitas, em memória ao tempo em que eram errantes no deserto e que viviam em tendas e deviam voltar a morar em barracas durante 7 dias, ao contrário da contrição da festa anterior. Havia muito júbilo e alegria nesta ocasião. O juízo havia passado, o perdão do pecado estava garantido. Era uma festa de colheita também para uvas, azeitonas, segundo William Coleman, no Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, na página 268 e na página 269. E havia um espírito de gratidão por tudo que o Senhor havia feito durante este ano. Ou seja, as pessoas estavam gratas, agradecidas pelo que Deus já havia feito por ela naquele momento. Nesse momento também, que era o dia da expiação, um sacerdote andava com 2 pedras. As pedras chamavam-se Uri e Tomi. Uri e Tomi. Essas 2 pedras andavam dentro da estola sacerdotal do sacerdote e elas brilhavam de variantes cores ou de maneiras diferentes para dar a entender ao sacerdote o que seria a resposta de Deus. Porque quando chegava-se o ano aonde os judeus se reuniam para poder estar falando com Deus e perguntando a Deus se novamente ele estaria com eles, ou seja, juntava ali mais de 1 milhão de judeus para poder ouvir a resposta do sumo sacerdote. E essa resposta era dada dentro do Santo dos Santos, tanto pelo altar, ou a arca, quanto pelas pedras. E essas pedras, dependendo do que ela mostrava na sua coloração, no seu brilho, ele dizia, aqui é um momento que eu estou calado, mas eu estou trabalhando. Aqui é um momento que eu não vou trabalhar. E aqui era um momento onde eu estou sim trabalhando e estou mais um ano com vocês. Era assim
que Deus se comunicava com as pessoas através do seu sumo sacerdote. Amém, povo de Deus? Após isso vinha o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático era o ano de descanso, ano em que a terra descansava durante 6 anos. A terra era preparada e semeada no 7º ano. Os israelitas não podiam fazer plantações. O que nascesse naturalmente era aproveitado pelos donos da terra, pelos pobres, pelos estrangeiros, pelo gado e por outros animais. Neste ano, os israelitas perdoavam as dívidas dos seus patrícios, ou seja, o ano sabático é um ano de perdão, assim como o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Era onde, se Deus já perdoa as pessoas pelo sacrifício, então naturalmente, na sua tradição, os judeus levam isso para a sua vida pessoal. Assim, no ano sabático, as dívidas eram perdoadas e também o que a terra dava era distribuído entre pobres, ricos e também pessoas miseráveis, porque era uma representação da compaixão e do amor de Deus para o povo de Israel. O ano de jubileu é o ano da libertação, da restauração, comemorando de 50 e 50 anos em Israel. Neste ano a terra não era cultivada, todas as terras vendidas eram confiscadas, eram devolvidas e aos seus donos anteriores, e todos os escravos eram libertados. A cada 50 anos existia o ano do jubileu. E o ano sabático ele era feito durante a cada 7 em 7 anos, para poder acontecer isso tudo. O ano do jubileu eram devolvidas as terras aos donos anteriores de dívidas confiscadas, terra e por aí ia. E também os escravos eram libertados, ok? Era os judeus mostrando, fazendo menção do que Deus fez por eles. Então ele está retribuindo ao povo também a mesma fé, com o mesmo carinho, com o mesmo amor que Deus fez por ele, dentro do contexto de perdão. Amém? Vamos falar aqui sobre guerras, juízes e o declínio moral. Após o Pentateuco, entramos nos livros históricos, que são do período, constatado pelo período de juizado, monarquia e restauração. Página de número 27. Então aqui eu vejo da entrada de Canaã até o estabelecimento da monarquia, foi datado de 1406 a 1406, exato, a 1044 a.C. A monarquia é o Reino Unido de Saul, Davi e Salomão, de 1044 a 931. E teve o reino dividido, ou período profético, de 931 a 536, num período de 1044 a.C. até o ano de 536 a.C. Ou seja, mais de 500 anos para o período de monarquia. E um pouco mais de 400 anos para o período do juizado. Agora vem o período da restauração, que é do cativeiro babilônico até o silêncio profético. Aí vai de 536 ao ano de número 400. Ou seja, eu tenho aí mais ou menos 130 anos para o período da restauração. A divisão literária do período. Livro é Josué, ano 1406, como a gente falou, até 1375. Ele deriva o quê? A ocupação da terra prometida. Ele começa nisso aí. Aí tem pouca influência egípcia dentro da Palestina. Glória a Deus. Aí vem o período de juízes, que é do ano de 1375 a 1044, onde tem as bênçãos pela obediência e o castigo pela desobediência, conforme a aliança. Aí é a chegada dos filisteus até a Palestina. Aí vem o período do livro de Ruth, que é de 1330. A linha davídica abrange os gentios por intermédio de Ruth. Período de paz entre Israel, Moabe e a época dos juízes. Aí eu venho agora para um segundo período chamado de ascensão e queda do reino, que é de 1044 até 586. Esse aqui é relatado do livro de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. O período de data é de 1100 a 970, estabelecimento do reinado. O segundo período é de 970 a 586 e o terceiro período é de Adão até 586. Aí eu venho história do reino pela prisma da aliança, história do reino com a ênfase em Judá, o templo de Salomão. Aqui eu tenho no primeiro, que é em 1 Samuel, vai ser os filisteus são os maiores inimigos de Israel. Aí aqui eu venho o cativeiro sobre a Síria
Israel, Babilônia e Judá. Aí vem o terceiro, que é o reino e impérios vizinhos, erguem-se e caem conforme o desígnio de Deus para o reino davídico. Então vem o terceiro período, que é o pós-exílio, que é o período persa. Ele começa em 537 a 432 a.C. e está descrito no livro de Esdras, Neemias e Esther. Aí eu tenho de 537 até 473, trazendo aí a reconstrução do templo e a reforma do culto, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e também Deus é providente para com o povo, mesmo longe da terra prometida. Ou seja, o novo império persa, o retorno dos exiliados, a boa vontade dos governos persa e a Pérsia governada da Índia ao Helesponto. Ou seja, Josué é o problema da Guerra Santa. Eu tenho três momentos em divisão literária do período, entendeu? E agora, após tudo isso aqui, eu começo a ver que lá em Josué, no primeiro ponto, que é antes do reinado, começa aqui o problema de uma guerra chamada Guerra Santa. Muitos leitores de Josué ficam profundamente perturbados com o papel que a guerra desempenha, segundo os relatos bíblicos, no modo de Deus lidar com o seu povo para solucionar este problema. Devemos considerar que o livro não lida com a questão ética da guerra como meio de alcançar propósitos humanos. Antes, ele só pode ser compreendido na perspectiva da história da redenção, que isso aí é revelado no Pentateuco. Amém, povo de Deus? Vamos partir aqui para a página 28, onde eu falo do período dos juízes. Na página 28 você vai ver também as guerras lá no livro de Josué, do capítulo 6 ao capítulo 12, a tomada de Jericó, do capítulo de número 6. As guerras constituem Canaã em 3 guerras, quais duraram um período de aproximadamente 7 anos. Então, 31 reis e 7 nações foram subjugados. Seus nomes estão registrados no capítulo 12 do livro de Josué. A tomada de Jericó, na Bíblia, Jericó é chamada de Cidade das Palmeiras, porque tinha palmeiras em seu redor e estava situada em um verde oásis no Vale do Jordão, regado por uma generosa fonte de água. E vem a tomada de Ai, que é aí aonde a única derrota nos 7 anos de guerra, a quantidade baixa foi pouca, apenas 36 homens morrem. Deus retirou a sua ajuda, deixando que os israelitas caíssem em pânico, porque algo o havia desagradado. E você conhece a história, com certeza. Está lá no livro de Josué, capítulo 7, verso 1, e também no capítulo 8, verso de número 29. Aí a gente vai para o livro de Juízes, onde a gente tem um panorama de juízes. Quem são esses juízes? Aí você tem aí Otoniel, Eude, Sangá, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibissam, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. A origem de Sangá é desconhecida, porém está descrita no livro de Juízes 3:31 e também em Juízes capítulo 5, verso 6. Débora é a profetisa e juíza que levou Baraque à luta contra Sisera. Sisera foi um dos capitães lá que foi morto por Jael. Jael, uma mulher que Deus usou para poder tirar o povo dele debaixo da mão desse exército maligno. Aí vem Gideão, que vivia em Ofra, perto do Monte Gerezim. Aí depois veio Abimeleque, filho de Gideão, que foi rei de Siquém. Aí depois veio Tolá, que veio da tribo de Isacar, dirigiu Israel por 23 anos. Jair, que é da tribo de Manassés, está no livro de Juízes, capítulo 10, versículo de número 3 a 5. E vem Jefté, que é da tribo de Manassés, livro de Juízes, capítulo 10. Ibissam, Judá ou Zebulão, ninguém sabe qual é a tribo certa, mas aproximadamente de Judá ou da tribo de Zebulon. Foi o pai que tinha 30 filhos e 30 filhas. Ou seja, ele está em Juízes, capítulo número 12. Elon vem da tribo de Zebulon, em Juízes 12. Abdon, Efraim, que é da tribo de Efraim, está em Juízes 12. Sansão, Nazireu, Juízes, cérebro pela sua força física, está lá em Juízes capítulo 13 e capítulo 16. Aí vem Eli, que foi juiz e sumo sacerdote, e não soube educar seus filhos, porque teve um problema sério, e Deus teve que levantar Samuel para poder corrigir Eli e também corrigir os seus filhos.
e veio também Samuel, que foi o último dos juízes, profetas e sacerdotes. Ungiu Saul e Davi como reis. Amém? Então aqui eu vejo o declínio moral de Israel, aonde faltou obediência, teve apostasia, casamentos mistos, porque existe tantas lutas na vida do crente. Já lhe explico. Aí, voltando aqui, ele teve obediência, obediência incompleta, ou seja, desobediência a Deus, teve apostasia e teve casamentos mistos, aonde se faz as pessoas se afastar da fé. Quando eu desobedeço a Deus, me afasto dele. Quando eu aposto da fé, eu esqueço de Deus. E quando, como Salomão fez, casamentos mistos com diversas pessoas, ele começa a introduzir dentro do povo de Israel religiões pagãs que iriam destruir propriamente o povo de Israel, levando a crer em deuses pagãos. Amém, povo de Deus? Então você fica com esse resumo daquilo que a gente falou, daquilo que a gente fez nessa aula que se passou. Que Deus te abençoe. Já deixa o like, já compartilha, já deixa teu joinha. E eu agradeço a vocês por nos ajudar no canal. Procura aí as nossas playlists de podcast, de curso. Tem muito vídeo bom. Que Deus nos abençoe poderosamente. E também, antes de ir, eu quero só indicar um livro para você. Você que quer começar no estudo da Bíblia Sagrada, por favor, você tem que ter esse livro na sua casa, chamado O Comentário Judaico do Novo Testamento. Esse aqui é um livro que traz de maneira clara a história dos judeus, a história do Novo Testamento de maneira clara, para você poder entender. Ou seja, é o Novo Testamento todo comentado, entendeu? Por judeus, da maneira que eles conhecem a lei lá. Então, ó, Comentário Judaico do Novo Testamento, editora Templos, escritor Davi Stern. Então, procura esse livro aí, é um livro muito bom, vai lhe ajudar demais, tá certo? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.